Então, bem-vindos à nossa aula 5 de linguagens formais e autômatos. Hoje a gente vai ver tipos de provas, né, tipos de demonstrações, tudo bem? Então, a gente vai ver algumas demonstrações hoje, alguns tipos de demonstrações hoje, que são essas aqui, né, que são a vacuidade, a demonstração direta, tudo bem? A contradição e a demonstração por construção. Tá? Então, aqui a gente vai fazer uma breve revisão de matemática discreta no caso, tudo bem? Então, vamos lá, tipos de demonstração. Primeira prova, o que a gente tem que entender, né? O que seria uma prova, uma demonstração. Como eu falei em aulas anteriores, né? É uma argumentação que você vai fazer para convencer as pessoas, tá? Mas hoje a gente vai ser um pouco mais técnico, né? E falar de implicação, tudo bem? Então, basicamente, queremos mostrar que a implicação aqui, no caso, P, né? Implica que é verdadeira. Então, você lembra lá de lógica, tudo bem? Então, você tem que o P é uma certa sentença que você tem e que o Q é outra sentença, ok? Então, P implica que. Você pode ler também como se P, então Q, ok? Então, aqui é outra forma de você pensar também nessa implicação. E é claro, evidente, a gente vai lembrar da tabela verdade da implicação, porque é em cima dela que a gente vai ver alguns tipos de demonstração, tudo bem? Então, aqui a gente não vai ser focado em absolutamente todas as formas de você demonstrar, tudo bem? Mas a gente vai pegar as que a gente vai utilizar nessa disciplina, tudo bem? Então não vá pensando que vai ser tudo, que vai faltar alguma coisa não, tá? Então aqui basicamente a gente só vai revisar o que for necessário pra gente, tá? Então, como é que a gente faz aqui, tudo bem? A gente vai trabalhar em cima dessa tabela, né? E é evidente que para isso a gente vai usar alguns métodos de demonstração, ok? Então, o primeiro método que a gente vai ver vai ser o de vacuidade. Então, o que é a vacuidade? Então, consiste em mostrar que a sentença P é falsa, tudo bem? Voltando aqui para a nossa tabela, se você for ver aqui, né, nessa tabela, aqui, quando você pega que essa sentença P aqui é falsa, você vai ter essas possibilidades aqui da linha 3 e da linha 4, tudo bem? Olha para cá. Você pega aqui a linha, você pega a coluna que tem o P, aí tem verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Quando você mostra que essa sentença P ela é falsa, tudo bem? Então aqui você está mostrando que ou vai ocorrer a linha 3 ou então vai ocorrer a linha 4, tudo bem? E mais, né? Se você for notar aqui, em ambas essas linhas, ou seja, na linha 3 e na linha 4, você tem que a implicação ela é verdadeira, tudo bem? Então, o que é a demonstração por vacuidade? É você mostrar que a primeira sentença lá da sua implicação ela é falsa. Se você mostrar que ela é falsa, então você tem que a implicação ela vai ser verdadeira, tudo bem? Então, basicamente é o quê? Então, isto é mostrar que ou a linha 3 ou a linha 4 ocorre nessa tabela. Porque se você for ver lá, tanto a linha 3 quanto a linha 4, você vai ter que essa tabela, ela vai ser, que essa sentença, né? Ela vai ser, essa sentença, essa implicação, ela vai ser verdadeira. Tudo bem? Então, vamos tomar aqui um exemplo de vacuidade, tudo bem? Então, por exemplo, você tem aqui essa sentença, ok? E você tem essa, aqui seria o equivalente ao nosso P, tudo bem? E essa outra aqui que seria ao nosso Q, desculpa, não é G não, desculpa. Aqui seria o teu G, o teu Q, desculpa, né? Então, P implica Q. Então, como é que você vai provar que essa sentença ela é verdadeira? Essa implicação, desculpa, ela é verdadeira? Mostrando por vacuidade. Você vai mostrar exatamente que essa função aqui ela é falsa, tudo bem?
E para mostrar que ela é falsa, basta a gente mostrar que é impossível ela ser verdadeira, tudo bem? Então vamos supor que ela é verdadeira, tudo bem? Aliás, a gente vai ver que de fato ela não dá para ser verdadeira, ou seja, é impossível ela ser verdadeira. Então, pelo fato de ser impossível ser verdadeira, então a gente vai ter que ela vai ser falsa, ok? Então, aqui você tem essa sentença aqui, tudo bem? Que é o x mais y é estritamente maior que zero. Aí você tem o i, né? Esse conectivo i. Depois você tem essa outra aqui, que é o x estritamente menor que zero. Aí o outro i e essa outra aqui, que seria o y menor, estritamente menor do que zero. Tudo bem? Então, se você colocar aqui, o x mais y estritamente maior do que zero, tudo bem. Aí depois eu vou pegar o x estritamente menor. Aqui é maior, desculpa, né? Então, menor do que zero. E o y também é estritamente menor do que zero. Por que essa sentença está falsa? Né? Porque você tem esses conectivos i's aí. E para ser verdadeira ela toda, né? Para você ter ela como sendo verdadeira, você tem que dar verdadeiro nesse cara aqui, verdadeiro nesse e verdadeiro nesse aí também. Só que você pode colocar esses três sendo verdadeiro. Então é o que a gente vai ver agora. Ora, se você pegar essas duas sentenças aqui que estão aqui, aí você vai somar, tudo bem? Então, você soma o mesmo lado, aqui que é o esquerdo, depois soma os mesmos elementos que tem lá no lado direito. Ou seja, se você somar o x com o y, você vai ter o x mais y, tudo bem? Aí você vai ter o mesmo sinal de menor, aí 0 mais 0 dá 0, né? Tudo bem? Então, o que é que a gente percebe aqui? Que a gente tem x mais y, que é estritamente maior que 0, e x mais y também é estritamente menor do que 0, tá? Isso aqui é possível acontecer? É óbvio que não, tudo bem? Isso aqui é um absurdo. Se você for colocar lá na reta real, você tem que o 0 tá aqui, tudo bem? E os números que são maiores do que 0, eles estão aqui. E os que são menores do que 0, eles estão aqui, tudo bem? O que é que esses dois camaradas aqui estão falando? Eles estão falando... um está falando, aqui no caso, esse daqui, né? Fala que ele é maior do que 0, ou seja, o x mais y é maior do que 0, logo ele vai estar aqui nesse lado aqui, tudo bem? Só que esse aqui, ele está falando que ele é menor do que 0, ou seja, ele está aqui, na verdade, x mais y, ele está aqui, ok? E isso aqui não dá, isso aqui não pode, isso aqui é isso aqui é um absurdo, tá? Então, como você concluiu isso aqui, tá? Absurdo. Ou seja, não tem como essas três sentenças aqui que você pegou aqui em cima, elas serem verdadeiras, tudo bem? Ou seja, uma delas tem que ser falsa, ok? Então, se uma delas é falsa, logo a sentença toda aqui vai ser falsa, tudo bem? Então, assim, logo eu tenho que essa implicação aqui, ela segue por vacuidade, tudo bem? Tá claro, pessoal? Tá claro, pessoal? Ok, né? Então pronto, você pode simplesmente falar, deste modo a implicação ela segue por vacuidade, tudo bem? De modo geral, quando a gente pega alguma demonstração por vacuidade, ela é bem direta. Tanto é que, de modo geral, a gente nem escreve, nem argumenta muito sobre ela, não. Entendeu? Tipo assim, a gente simplesmente vê que não tem como aquela sentença ela ser verdadeira, logo ela vai ser falsa e a implicação ela vai seguir como verdadeira, tudo bem? A implicação. Então, vamos voltar aqui para os nossos slides. E vamos para a nossa próxima tipo de demonstração, que é a direta, tudo bem? Então aqui você tem que ela consiste em partir de P sendo verdadeiro, ou seja, essa sentença P ela vai ser verdadeira, e você vai argumentar que o Q também é verdadeiro. Ou seja,
você vai pegar essa primeira linha aqui, tudo bem? Lembra que a vacuidade mexia com as linhas 3 e 4, né? Então aqui a direta seria você pegar o P sendo verdadeiro, aí você vai argumentar algo sobre isso, tudo bem? O fato dessa sentença ela ser verdadeira e chegar na conclusão de que o Q também vai ser verdadeiro. Ou seja, o que é que você está mostrando aqui? Que a primeira linha dessa tabela ela está ocorrendo, tudo bem? Então, demonstração direta, em outras palavras, é mostrar que a linha 1 aqui ocorre. Tudo bem? Agora vamos lá para o nosso exemplo de demonstração direta. Tudo bem? Então, primeiro, eu vou lembrar aqui a definição de número par, ok? E vou dar esse lema aqui para vocês, ó. Então, só recapitulando, né? O número ele é par quando existe outro número inteiro, tal que esse número que é par dá igual a 2 vezes esse número inteiro, ok? Então, a nossa demonstração aqui, direta, vai ser em cima desse lema aqui. O que você coloca aqui, ó, sejam, aqui tá errado, né? Seja não, tá? Sejam x e y pertencentes aos inteiros, ou seja, 2 inteiros, tudo bem? Se você tem que esses 2 inteiros são pares, ou seja, são números que seguem dessa definição aqui, né, você tem que a soma deles, o x mais y, também vai ser par, tudo bem? Então, aqui para fazer a demonstração direta, como é que a gente vai fazer? A gente vai partir de que esses 2 caras são pares, ok? E depois eu vou seguindo argumentações, então seguindo implicações, de que no final eu vá concluir que a soma desses 2 caras par, tudo bem? Resulta em um número par, ok? Então aqui a prova, a demonstração, né? Vai ser a seguinte, então se x e y são pares, aí eu vou seguir a definição aqui em cima, tudo bem? O que é que a definição fala, né? Ela fala que sim, o número é par porque existe um certo número inteiro que multiplicado por 2 dá igual a esse número que é par. Então aqui no caso, como eu tenho 2, então eu tenho que, por definição, eu vou colocar até aqui, ó, em cima dessa. Aqui é única e exclusivamente por definição, tá? Então, por definição, a gente tem que existem aqui no caso, como eu tenho 2 números pares, então eu vou ter 2 inteiros também aqui. Eu vou dizer que eu tenho o K' e tenho o K 2 linhas, tudo bem? Muita atenção quando você for fazer lá alguns exemplos que a gente tem na lista como o desse lema aqui, entendeu? Porque às vezes muita gente bota o K, entendeu? Simplesmente um K para o X e um K para o Y. Isso está errado, entendeu? Isso está absolutamente errado. Ok? Porque nada diz que eles são os mesmos números. Tudo bem? Como eles não são os mesmos números, então não tem como você falar que são exatamente iguais esses números aqui, tudo bem? O K e esse K'. É evidente que eles podem ser iguais, mas isso não quer dizer que sempre eles vão ser iguais, tudo bem? Pronto, então você tem 2 números inteiros, tudo bem? O K' e o K 2 linhas, tá ok, né? O primeiro, 2 vezes, né? Se você multiplicar ele por 2, vai dar igual ao x, né? Então eu vou colocar aqui TQ, né? Então tá ok, né? Então tais que o x dá igual a 2 vezes o K' e o y dá igual a 2 vezes o K 2 linhas, tudo bem? Então, se você tem isso, né? Então, quando você somar, o que é que vai dar, né? Quando você soma os dois, né? Você vai somar o x com o y, porque é essa análise que eu vou querer fazer aqui, ó. É o x mais o y. Então, somar x mais y é a mesma coisa que somar 2k' mais 2k 2 linhas. Tudo bem? Então, eu vou colocar aqui, ó. Existem
K', duas linhas, pertencente aos inteiros, tais que, aí o x mais o y, eu estou só repetindo aqui o que estava lá antes, né? E agora estou fazendo a soma, né? Dá igual a 2K' mais 2K, duas linhas. Ok? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar em evidência esse K' e esse K duas linhas aqui. Então, isso aí vai dar igual a duas vezes o K' mais o K duas linhas. Tudo bem? Então, o que é que você pode perceber aqui? O seguinte, é que o K' ele é um inteiro. O K duas linhas também é um número inteiro. Quando você soma eles dois, você tem que vai resultar também em um número inteiro. Ok? Então, ó, a gente pode dizer o seguinte, ó. Eu vou colocar que essa soma ela vai ser igual a um K, tudo bem? Então, isso quer dizer que existe o K, que dá igual a K' mais K duas linhas, tudo bem? Isso aqui eu sei que pertence aos números inteiros, tudo bem? Tá o quê? O x mais o y dá igual a duas vezes esse K' mais o K duas linhas. E, claro, K' mais K duas linhas dá igual a K. Então, fica duas vezes K. Ok? Então, o x mais y, desculpa, ele é duas vezes o número inteiro. E se você olhar aqui em cima, pela definição, né? Então, se você tem que um número é igual a duas vezes um certo número inteiro, você tem que por definição, ele é um número par. Ok? Então, isso quer dizer que esse camarada aqui, ele é um número par. Então, a gente tem que o x mais o y é par. Tudo bem? Então, o que foi que eu fiz aqui? Eu parti dessa sentença sendo verdadeira, ou seja, que é exatamente essa aqui, que seria equivalente ao meu P. Né? Aí fiz argumentações, né? Aqui basicamente utilizando definição e soma, né? Então, aí eu fui concluir a segunda, tudo bem? Ou seja, que a segunda também é verdadeira, tá? E essa última implicação aqui, claro, né? Daqui para cá foi exatamente utilizando definição também, tá? Tudo bem? Então, pronto. Esse aqui é um exemplo de demonstração direta. Tá claro? Alguma dúvida? Tá tudo certo aí, pessoal? Tá todo mundo comigo? Ok, então vamos dar prosseguimento agora, tá? Então vamos voltar lá para os slides, né? Então agora a próxima demonstração é a por contradição, tá? Então como é que você prova por contradição? O que é que você vai fazer? Você vai pegar, né, o P sendo verdadeiro e o Q sendo falso, né? E concluir a contradição. Então qual seria uma contradição aqui? É que, na verdade, o P, em vez de ser verdadeiro, ele é falso. Ou então que o Q, em vez de ser falso, como está aqui, ele, na verdade, ele é verdadeiro. Tudo bem? Lembra que você não pode ter falso e verdadeiro para uma mesma sentença. Tudo bem? Então, qual é a contradição aqui? Você partindo de que o P ele é verdadeiro, aí depois você conclui que, na verdade, ele é falso. Então isso é um absurdo, isso é uma contradição. O mesmo vai ser para o Q, né? Então, se você começa dele dizendo que é falso, aí você depois conclui que ele é verdadeiro, na verdade, o Q, né? Então, isso é um absurdo, porque o Q ele não pode ser falso e verdadeiro ao mesmo tempo, tá? Então você conclui a contradição de que o P é falso ou então que o Q ele é verdadeiro. Se a gente for olhar lá na tabela verdade, ó, então a gente vê o seguinte... Se você pegar o P sendo verdadeiro e o Q sendo falso, você vai estar exatamente na linha 2. Tudo bem? Lembra que a gente já viu a linha 3 e 4 lá na vacuidade, na direta a gente viu a linha 1. Agora a gente está olhando aqui para a linha 2.
Tudo bem? Então, se você partir de que o P é verdadeiro, está aqui na linha 2. E o Q ele é falso, está aqui na linha 2. O que é que você tem? Você tem que a sua implicação ela é falsa. Tudo bem? Aí, por isso que você tem que achar um absurdo nesse caso aqui. Você tem que achar uma contradição. Porque se você achar isso, você vai estar mostrando que essa linha 2 ela não ocorre. Tudo bem? Então, se você mostrar que essa linha 2 ela não ocorre, então só pode ocorrer a linha 1, 3 e 4. E se você for perceber, a linha 1, 3 e 4, elas são todas verdadeiras, ok? Então, no caso, a sua implicação ela vai ser verdadeira, tá? Então, contradição basicamente é mostrar que a linha 2 ela não ocorre. Então, você vai supor que ela que tá lá, né, o P sendo verdadeiro e o Q sendo falso. Aí o absurdo que você tem que achar é que, na verdade, a sentença P ela vai ser falso, então que o Q ele vai ser verdadeiro. Ou seja, você tem que achar alguma contradição no fato dessa linha existir, entendeu? Então, se ela existisse, seria... eu teria algo que seria contraditório, né? Eu teria algo que seria um absurdo, tudo bem? Então, vamos lá para o nosso exemplo, né, de contradição, tudo bem? Então, deixa eu colocar aqui na nossa lousa virtual, né? Então, você tem esse lema aqui, ó, que você quer mostrar por contradição, entendeu? Então, se x ao quadrado é igual a zero, então você tem a implicação de que o x é igual a zero. Então, como é que você prova que essa implicação ela aqui é verdadeira, tudo bem? Por contradição. Então, vamos lá. Quem é a minha sentença P aqui? A minha sentença P é essa aqui, que é o meu P e aqui é o meu Q. Tudo bem? Então, eu tenho que dizer que esse cara aqui ele é verdadeiro, né? E eu tenho que dizer que esse aqui é falso. Tudo bem? Dizer que é verdadeiro, basicamente eu digo que x ao quadrado é igual a zero. Ok? E dizer que o x ele é falso é dizer que o x igual a zero é falso, é dizer que na verdade ele é diferente, né? Ou seja, o verdadeiro seria isso, né? Tipo, você dizer que o x igual a zero é falso. Então, vamos lá. Então, suponha que a gente coloca assim, né? Quando é por contradição. Então, por contradição, suponha que a primeira sentença ela tem que ser verdadeira, né? Ou seja, que x ao quadrado dá igual a zero. Ok? E a segunda tem que ser falsa. Então, a segunda ser falsa quer dizer que o x é diferente de zero. Na verdade, ele não é igual, ele é diferente. Tudo bem? Então, partindo disso aqui, eu tenho que chegar a um absurdo, né? Eu tenho que chegar a uma contradição de que, na verdade, ou o x ao quadrado não é igual a zero, ou seja, ele é diferente, ou então na contradição de dizer que, na verdade, o x diferente de zero, na verdade, ele é igual. Tudo bem que seria o outro caso. Tudo bem? Aí, vamos lá. Isso é uma forma de você mostrar aqui, tudo bem? Como você tem que o x é diferente de zero, então, se ele é diferente de zero, você tem duas possibilidades. Ou ele vai ser estritamente maior do que zero, ou ele vai ser estritamente menor do que zero. Ok? Então, temos as duas possibilidades. Então, quais são as duas possibilidades? O x
ser estritamente maior do que zero, ou então estritamente menor do que zero, tá? Ok? Então vamos lá. Se eu tenho que x é estritamente maior do que zero, e eu vou fazer a multiplicação de tudo aqui por x, ok? Então, eu vou ter que o x, né, ao quadrado vai ser estritamente maior do que zero. Tudo bem? Ok? E isso aqui implica o quê? Se x ao quadrado é estritamente maior do que zero, então isso aqui quer dizer que o x ao quadrado vai ser diferente de zero. Por quê? Porque ele é estritamente maior. Se ele é estritamente maior, ele não pode ser igual, né? Então, só que isso aqui é um absurdo. Por quê? Porque aqui você está falando que é igual, não. Aqui você chegou na conclusão de que é diferente. E aqui em cima você estava partindo de que ele era, de que ele era igual. Ou seja, aqui você tem um absurdo. Tudo bem? Como é um absurdo, não pode existir. Ou seja, você pode apagar essa possibilidade. Não há nenhuma condição de você ter essa possibilidade aqui com esse camarada aqui sendo igual a zero. Ou seja, não existe, tá? Por outro lado, você vai ter que, se você pegar o x estritamente menor do que zero, você vai estar pegando um número negativo. Tudo bem? Você concorda comigo? Se você multiplicar um número negativo por ele mesmo, você vai ter um número positivo. Mas aqui, como a gente sabe que é exatamente um número negativo, ou seja, que não é igual a zero, então a gente sabe que ele vezes ele mesmo vai dar um número estritamente positivo, ok? Então vai dar x ao quadrado, vai ser estritamente positivo. Ok? Você está pegando um número negativo, multiplicando por ele mesmo, vai dar um número positivo. Tá? E estritamente, claro, né? E aqui você vai conseguir a mesma argumentação, né? Se x ao quadrado é maior do que zero, então x ao quadrado é diferente de zero. Só que você conclui esse absurdo aqui também. Tudo bem? Ou seja, nessas duas possibilidades que você tem aqui pro x, ok? Que é ele ser maior do que zero, então ele ser menor do que zero, você tem dois absurdos, entendeu? Então, em nenhuma dessas possibilidades dá para você existir, tudo bem? Elas não podem existir, tudo bem? Porque estão contradizendo isto aqui, ok? Então, então posso dizer assim, ó, deste modo, para ambas possibilidades, né? Temos que x é estritamente maior do que zero, tudo bem? Isso aqui é um absurdo, né? Um absurdo, pois x ao quadrado dá igual a zero, tudo bem? Aqui no caso seria a nossa sentença aqui, que seria a nossa primeira sentença, né? Tudo bem? Então aqui nessa sentença você tem que isso, né?
ok? Então, aí você faz essa conclusão, né? Você chegou nesse absurdo, né? Então, você pode dizer que, portanto, a implicação opa, esqueci o K, né? Portanto, a implicação segue. Ok? Então esse aqui é um exemplo de demonstração por contradição, tudo bem? Então, o que foi que eu fiz aqui? Só voltando aqui. Eu peguei essa sentença aqui sendo verdadeira, né? Ok? Então, eu peguei ela sendo verdadeira, deixei do jeito que ela está aqui. Peguei essa aqui sendo falsa. Essa aqui sendo falsa, eu tenho que... O que acontece é o x ser diferente de zero, né? Então, eu peguei a segunda sendo falsa. Daí, eu concluí, né? Como esse camarada aqui ele é diferente, eu concluí, né, que o x ao quadrado ele é diferente de zero. Ou seja, eu encontrei um absurdo, né, com essa primeira sentença, que é de x ao quadrado ser igual a zero. Tudo bem? Então, ela não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Ok? Então, nesse caso, a gente tem que essa implicação ela segue por vacuidade, tá? Desculpa, por contradição. Eu poderia ter também concluído, ó, fazendo de um outro modo, né? Pegando esse aqui, né? E concluindo que, na verdade, lembrando que eu tenho que pegar isso aqui sendo x diferente de zero, não? X diferente de zero. Aqui, por essa aqui também eu poderia ter concluído de que o x, na verdade, ele é igual a zero, ok? Então aqui você ia estar mostrando, né, uma contradição também, ó, porque o x ele não pode ser igual a zero e diferente de zero ao mesmo tempo, tá? Então, que seria outra forma de você também fazer essa demonstração. Claro que essas argumentações têm que mudar, né? Aqui embaixo. Tudo bem, mas eu acredito que tenha ficado claro, né? Como eu fiz aqui. Alguma dúvida? Tudo certo aí? Alguma dúvida, pessoal? Nenhuma dúvida? Tem uns aqui que falam assim, não, sim, não, quer dizer o quê? Que tá tudo certo? Que pode... Só na hora da prova, né? Tá tudo... Deu pra entender tudo direitinho? Deu, professor, tá, por mim tá tudo tranquilo. É porque o senhor pergunta se tem dúvida, Se tem... aí Entendi. Aí por isso que se tá tudo uns respondem certo. assim. Entendi. Desculpa. Mas tá tudo ok, né? Pronto, então bota assim, ok. Em vez de falar assim, não, né? Professor, Oi. eu podia inferir, dizer que a primeira é falsa e a partir da primeira eu fazer a contradição? Não. Você tem que Não, né? pegar a primeira sendo Como verdadeira e a verdadeiro, segunda falsa. tá certo. Ó, tá aqui, ó. Você pegar a primeira sendo falsa, você tá pegando a vacuidade, entendeu? É verdade. Tudo bem? Então tem que pegar essa linha aqui, a 2, tá? Certo. Mais alguma dúvida? Não, tá tranquilo, entendi. Tranquilo, né? Ok, então dá um ok aí. O pessoal aí que escreve ok aí. Levanta a mão aí pra eu ver aí quem tá. Tudo certo pra continuar a aula? Ok. Então eu vou continuar a aula, tá, gente?
vamos dar prosseguimento aqui na aula. Então, outra demonstração que a gente vai fazer aqui também, né? Seria a demonstração por construção, tudo bem? Então, se você quer construir alguma coisa, basicamente é assim, né? Então, quando a gente tem um quantificador, né, na forma existe x, aí você tem o p de x, né? Aqui no caso, o p de x, você pode pensar como uma propriedade. Então, será que existe um objeto com tal propriedade? Então, para isso, você tem que exibir um objeto, né? Você tem que exibir um objeto que tenha aquela propriedade. Ou seja, quando você bota o P, né, ele lá dentro do P, que no caso eu estou pegando o x barra, né? Então, quando você pega o P de x barra, você tem que dar igual a verdadeiro. Tudo bem? Então, assim, basicamente, quando você tá lá, será que existe isso, né? Existe aquilo, né? Então, basicamente, você tem que construir aquele objeto que tem aquela propriedade, tá? E mostrar que, de fato, aquela propriedade ela é verdadeira. Tudo bem? Basicamente, é isso. Você vai fazer construindo, tá? Assim, só a título de curiosidade, tem outro método também para você provar a existência de algum objeto, tudo bem? Existe o que a gente chama de método probabilístico, ou seja, que você vai pegar as características de um certo objeto e você vai provar que a probabilidade de ocorrência daquele objeto é estritamente maior que zero. Então, se a probabilidade de existência daquele objeto for estritamente maior que zero, então você tem que existe. Tudo bem? Simplesmente assim. Mas aqui não, aqui a gente vai construir mesmo, de fato, a gente vai exibir, tá aqui, ó. Você está dizendo que existe um objeto com essa certa propriedade, então, de fato, né, a gente vai ver, né, esse objeto e, claro, vai ver como você construiu. Tudo bem? Então, para tomar esse exemplo aqui, eu vou pegar aqui antes uma definição, tá? Definição de grafos, né? Então, um grafo G, ele é K regular se todos os seus vértices possuem grau K. Ok? Então, lembra que o grau é o quê? É a quantidade de arestas que tocam o vértice, tudo bem? Então aqui basicamente aqui todo mundo tem exatamente a mesma quantidade de arestas que tocam os vértices, tudo bem? Então aqui no caso é K, né? Então aqui a gente tem um teorema. Lembrando que se é teorema, professor, então eu vou simplesmente argumentar que como é um teorema, então é uma observação que já foi provada a sua veracidade e logo a gente tem que ela é verdadeira porque é um teorema. Se não fosse, o senhor iria chamar de outra coisa, né? Conjectura, né? Enfim. Mas eu quero que você mostre como é que a gente chega nessa conclusão aqui, tudo bem? Então, para o número par, você tem n aqui, você pega um certo número par que é estritamente maior do que 2, tudo bem? A gente tem que existe um grafo 3 regular com n vértices, tudo bem? Então, se você pegar um número par, que é maior do que 2, né? A gente tem que existe um grafo que é 3 regular com n vértices, ou seja, para cada desses n vértices aí que você tem, né? A gente tem que cada um deles tem 3 arestas que tocam nele, ok? Então, aqui, só para a gente entender um pouco melhor isso, né? Vamos pegar aqui um exemplo aqui. Por exemplo, você pega um grafo como esse daqui, por exemplo. Você tem que esse grafo aqui, cada vértice dele, né, tem grau 2, ou seja, a gente tem que ele é 2 regular. Ok? Mas, professor, o teorema fala 3 regular. Se você acrescentar arestas aqui, ó, eu vou colocar de verde, tá? Se você acrescentar essas duas arestas aqui, cada um vai ter grau o quê? Grau 3.
Tudo bem? Então aqui é um 3 regular, né? Ó. Tudo bem? Aí, ok. Então esse aqui é um exemplo de número par, né? Que o nosso índice seria 4, né? Por exemplo, se você tomar n igual a 4, vai dar certo. Então tá ok, né? Então aqui seria um exemplo, né, de n igual a 4. Se você pegar o número 4 e fizer igual ao n, né? Você vai ter o número par e vai funcionar, tá aqui. Muito bem, obrigado, né? Mas será que funciona com 6? Será que se você colocar 6 vértices, será que tem um jeito de você botar arestas aqui para você ter um 3 regular? O que é que vocês acham? Dá para fazer? Como é que ficaria essas ligações aí? Faz um círculo. Vamos fazer um círculo. Não é assim, Luiz Fernando? Mas é assim mesmo, né? É assim, Luiz Fernando? Faz um círculo, aí depois faz triângulos. Como é que eu vou fazer triângulo aqui? Fazer triângulo assim, ó. Aqui eu fiz um Ligar triângulo. É esse os aqui? dois de cima com os dois de baixo e ligar os dois do meio um com o outro. Ah, sim, né? Pronto. Tá aqui. Esse aqui é um 3 regular também, não? Enumera os vértices, né, Luiz Fernando, né? Então, pronto. Esse aqui já é um 3 regular, né? Então, esse aqui também é 3 regular. Aqui funciona, então, para n igual a 6, né? Então, como é que ficaria para o n igual a 8, por exemplo? Você tem 8. Como é que você colocaria aí de um modo bem organizado? Pode dizer, Luiz Fernando. Faz 2 quadrados. Estou fazendo os 2 quadrados aqui. E agora? Depois liga os cantos de cada quadrado, né? Tipo, é assim que você está falando? Ó. Tipo, esse canto aqui vai ser ligado com esse, não? Esse aqui com esse. Seria uma coisa assim? Eu acho, professor, que ele está falando assim, tipo, fazer um quadrado dentro do outro e ligar só as pontas. Ah, ok. Vamos fazer aqui de novo, então. Então, você tem um quadrado. Aí faz outro dentro, Aí liga aqui, né? Ó. e liga. Então vocês já pegaram como é a ideia, né? Então pronto, esse aqui é um 3 regular também, né? Cada vez tem igual a 3. E o n é o quê? O n é igual a 8. Né? Que legal, né? Então agora vamos tornar esse caso aqui geral. Se fosse n. Tudo bem? Se fosse n. Ficou quase 3D, né, o negócio? Ligaria n vértices no caso de n sobre 2, né? Só a metade. E a outra Entendi. metade colocaria por fora. Aí cada vértice teria um correspondente. Entendi. Então pronto. Com n sobre 2. Um grafo 2 com n sobre 2. Aí cada vértice teria um correspondente ao outro grafo. Isso, Pronto. Aí como é que ficaria nesse caso geral aí? Como o Luiz Fernando falou, né?
vamos dizer assim, fazer a nomenclatura mais de grafos assim. Um ciclo, né? Aqui seria um ciclo, né? Você faz aqui um C n sobre 2, que é um ciclo de tamanho 2, né? A gente diz que é o C é o Cn sobre 2. Então, esse cara aqui que você fez é o Cn sobre 2. Aí o que é que você faz? Você, vamos dizer assim, você faz ele ficar um pouco maior, né? Então, eu vou copiar aqui, vou colar aqui, ó. E vou fazer ele crescer um pouco mais. Tá um dentro do outro assim, né? Ó. Então aqui eu vou mudar até de cor aqui para ficar, sei lá, vou colocar aqui verde aqui. Então você pegou ele, né? Você fez um dentro do outro, né? Um ciclo dentro do outro. Mas assim, basicamente é o mesmo, né? C n sobre 2. Então até esse momento aqui, né? A gente tem que o grau de cada vértice é 2, desculpa, né? Então, para ficar sendo 3, a gente faz as ligações entre os vértices correspondentes, né? Ó. Interessante, né? Aí aqui você tem o seu grafo 3 regular com n vértices. Aí por que vai dar certo, né? Por que sempre vai dar certo? Aqui é n sobre 2 e aqui é n sobre 2 também. Será que tem alguma possibilidade de dar errado aqui? Tipo assim, porque se você for falar assim, ó, se for um ciclo de tamanho 11, ou então 11,5, né? Porque como você está pegando aqui, ó, um n, né? Você está pegando um n sobre 2. Será que não tem condição de dar 7,5, por exemplo? Porque não tem como você ter 7,5 vértices, entendeu? Você tem que ter exatamente um número que seja inteiro, né? Será que vai dar problema com isso? Eu tenho que fazer essas argumentações também. Exatamente. Luiz Fernando está falando, n é par. Se o n é par, eu posso dividir ele por 2, que vai dar um número inteiro, né? Ok, então eu nunca vou ter essa possibilidade de ter o 7,5, nunca vou ter de ter o 7 ponto alguma coisa, entendeu? Então assim, quando eu for fazer alguma coisa, eu tenho que tomar aqui esses cuidados, entendeu? Tipo assim, pega metade dos vértices e faz um ciclo, tá aqui, você tem o seu Cn sobre 2, né? Só que eu tenho que mostrar que é possível, assim, de fato, eu fazer, entendeu? Porque tem que ser um número inteiro. Aí por que vai ser um número inteiro? Porque o n é par. Se o n é par, você vai ter como dividir ele por 2, tá? E claro, né? Aí você tem essa forma aqui de você fazer que é bem interessante, tá? De modo geral, a gente... assim, de modo geral, a gente tem outros modos de fazer isso aqui que a gente já viu em sala de aula, né? Tipo assim, claro, a gente tá aqui numa aula, mas existem outras formas de você resolver esse problema, de você fazer essas argumentações, entendeu? Por exemplo, o do CIPSA, né? Se você for ver lá no CIPSA, como é que ele faz, né? Por exemplo, ele bota tudo em um círculo, né? Todos os nós em um círculo assim, ó. Por exemplo, eu vou fazer aqui pro 10, sei lá. Deixa eu ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí tem o 9 e o 10, né? 9 e o 10. É porque eu fiz muito feio aqui, né? Deixa eu fazer aqui de novo aqui pra ficar melhor. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pronto, aí você vai fazer um ciclozão também, né? Você vai ter um ciclo com todos os vértices aqui. Aí,
o que é que você faz? Você liga um vértice com o seu oposto. Tudo bem? Lembra que quando eu fiz esse aqui, né? O oposto dele seria esse cara que está aqui embaixo, né? Então pronto, eu faço essa ligação aqui. Aí o outro foi aqui, não foi? Eu acho que foi esse aqui. Depois teve desse com esse com esse e esse com esse aqui. Tudo bem? Só que esse aqui é um pouco mais difícil de você argumentar o que, né? Aqui nessa demonstração lá do CIPSA. O que é esse vértice oposto, entendeu? Porque aqui sempre vai ter um cara que é oposto, tá? Aí vem exatamente dessa argumentação de que é um par, né? Tudo bem? Se você tem um número par, então você consegue pegar pares aqui, tudo bem? Aí você sempre vai conseguir pegar essas ligações desses vértices com o seu oposto. E aqui é evidente que todo mundo vai ter grau 3 no final, logo vai ser um 3 regular, tá? Outra forma também que eu achei legal, eu não lembro eu não sei se foi o Jonathan, ou então se partiu do Jonathan essa ideia, mas eu achei bem interessante também essa ideia dele. Que é assim, ó, você pega um caminho, né? Você pega um caminho com metade dos vértices, né? Aí você faz, por exemplo, aqui. Eu vou fazer com 10 lá de novo, né? Então, metade seria um caminho de tamanho 5. Aí você faz outro caminho aqui também de tamanho 5. Ok? Daí, o que é que você vai fazer agora? Você vai fazer essas ligações aqui, ó. Mas se você percebeu, ainda tem esses 4 vértices aqui, ó, que tem grau 2. Eles não têm grau 3 ainda. Aí o que é que você faz? Esse aqui, ó, você liga com esse cara aqui da ponta. E esse aqui você liga com o da outra ponta aqui, ó. Aí você fecha o grau 3 em cada vértice, entendeu? Então isso aqui seria outra forma de você fazer também. Enfim, tem outras formas também de vocês fazerem também essa demonstração aqui, tá? Então, eu vou deixar como exercício para vocês, tá? Para vocês explicarem isso daqui. Eu lembro que em aulas anteriores, eu não sei se foi exatamente a aula passada, mas eu já expliquei como é que você pode fazer demonstração em grafos, né? Pinta, faz isso aqui, né? Você rabisca aqui o grafo, você faz isso aqui. Então aqui você pode falar de modo parecido, tudo bem? Então, para ficar mais claro, você bota desenhos, né? Tipo, se for como desse modo aqui, tudo bem? Você vai desenhar um círculo que tem metade dos vértices, tudo bem? Então, metade dos vértices eu sei que vai ser o número inteiro, porque eu sei que o n, que é o total de vértices, é par, tudo bem? Então você faz um círculo, aí depois você desenha outro círculo, né? Um pouco maior, ou seja, você pega esse que você tem, amplia ele e você bota copiado do lado, né? Aí até esse momento a gente tem grau 2 em cada vértice, depois você só liga os vértices correspondentes, né? Aí assim você vai ter grau 3, né? Aí você vai ter uma coisa desse tipo aqui no final, né? Enfim, aí se você preferiu essa ideia aqui, né? Que é a do CIPSA, né? Você pode fazer também, né? Bota todo mundo em um ciclo, né? Depois você vai ligar vértices correspondentes, ou seja, vamos dizer que você iria ligar um vértice com um vértice que está mais longe dele, por exemplo, entendeu? Que aqui no caso ele vai ser único, né? Do jeito que você dispôs aqui, né? Você vai dispor com a mesma distância considerando o desenho, né? Ou então o jeito lá acho que foi do Jonathan, ou então foi do Leon, eu não lembro, mas talvez tenha sido deles dois até. Que é você fazer 2 caminhos aqui e você fazer essas ligações, né? Tudo bem? Tudo certo, pessoal? Tá claro então como é que faz aqui? Tá tudo ok? Eu vou perguntar ok agora, tá? Quem não tiver ok, fala não, né? Ok, né?
Tem alguma dúvida? Se alguém tiver alguma dúvida, pode falar. Deixa eu voltar aqui para os slides, né? Ok, então posso finalizar a aula, né? Posso finalizar a aula, tudo de boas. Tem alguma dúvida de conteúdo, de alguma resolução lá da lista? Hoje não, né? Tudo bem, então estão de boas aí, tranquilo, estão relaxados aí, que bom então. Pois então tá, pessoal, tá? Então é isso, tá? Que Deus abençoe cada um de vocês, um forte abraço. Reginaldo, Vamos com Deus. Oi, diga. falar com você no finalzinho aqui. Vou sim. Mas eu só tô finalizando aqui a aula, tá? Valeu, pessoal.